Fala, meus heróis! Muito legal estar aqui com vocês. Muito prazer, eu sou o Sancler da Mobiauto. A Mobiauto traz um quadro super interessante para discutir com vocês, que é os quadros da vida. Nós vamos falar dos heróis reais que existem. Você e eu conhecemos os heróis da ficção, como esses aqui, o da Marvel, da DC, entre outros heróis da ficção, mas existem os heróis da vida, aquelas pessoas que fazem coisas diferentes que as tornam heróis. Nós temos muitos na história, e para introduzir o nosso bate-papo, nós temos um super-herói, um grande empreendedor, um cara que tem uma visão super bacana, um empreendedor do setor automotivo no Brasil, e aqui eu tenho um grande prazer de apresentar para vocês. Tylon, seja bem-vindo para o nosso primeiro quadro dos heróis do Mobcast. Rapaz, que privilégio, hein? Que privilégio. No primeiro episódio eu tô aqui, tô me sentindo um super-herói agora. Vou ficar muito metido após esse episódio. Agora, vamos lá, né? Vamos falar de super-herói, vamos ver o que eu tenho a ver com isso daí. Eu quero saber o que eu tenho a ver com isso. Tylon, qual que é a ideia, né? Acho que a gente tem que valorizar, é comum nós vermos, quando a gente pensa o que dá muito buzz, muito compartilhamento, muito view na mídia, normalmente são episódios ruins. Mas, cara, tem tanta coisa boa pra gente falar, pra gente conversar, pra gente exaltar, que as pessoas fazem. E como é que a gente pode trazer isso para uma tônica um pouco mais real, mostrando para as pessoas que existe caminho, existem alguns caminhos interessantes para que eles consigam ter uma vida, digamos assim, uma vida de propósito, uma vida mais relevante, uma vida que gera impacto na vida de outras pessoas. E eu acho que os heróis fazem isso, né? E você é um cara como esse. Por exemplo, você tem quantos funcionários tem na sua companhia hoje? 300. 300 funcionários. 300 funcionários, você imagina. Quantos anos tem sua empresa? Tem 10 anos. Imagina que há 10 anos atrás, você tinha 0 funcionário. Era uma empresa com nenhum funcionário. Depois de 10 anos, você tem uma empresa com 300 funcionários. São 300 famílias que, direta ou indiretamente, dependem desse trabalho. Qual o efeito que você consegue, não sei se você consegue trazer para nós aqui, o efeito que você consegue trazer indiretamente, porque você tem vários prestadores de serviços que trabalham para a sua companhia. Né? Quantas pessoas hoje elas são impactadas pelo sucesso da sua empresa, pelo crescimento da sua empresa? Quando a gente pensa em crescimento de empresa, ele não é somente o empreendedor que acaba sendo beneficiado, muito mais outras pessoas que fazem parte desse ecossistema também são beneficiadas. Então acho que é aí que tem histórias legais que você pode contar para nós aqui, para a gente conhecer um pouco dessa sua história de empreendedor, né? Que há 10 anos atrás você começou esse negócio, que hoje é um negócio de sucesso, com quantas lojas? Então, são 2 em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro e nós temos uma em Orlando. Então, fora a nossa matriz. No total são 10 estabelecimentos. 10 estabelecimentos. Você tem 10 empresas, 10 pontos de venda, 10 estabelecimentos que vocês têm, que há 10 anos atrás não existia. Como começou a sua jornada de empreendedor? Como é que foi esse início? Agora eu vou fazer a primeira semelhança entre o herói do desenho animado, enfim, com o empreendedor. A primeira semelhança é o risco. É o risco. O cara que tá lá no filme lá e tal, tá no desenho, ele se arrisca pra caramba. Sim. Ele bota a vida dele em risco. E a gente, como empreendedor, a gente coloca tudo em risco também. A gente acaba colocando tudo em risco. Por quê? Qual a diferença do cara que talvez ele trabalhe ali numa situação, um funcionário público, que eu era antes de ser empreendedor? Você fazia o quê? Eu era sargento da Força Aérea Brasileira. Que legal. Você foi militar, então. Fui militar. E aí, um funcionário público, ou então um empregado do setor privado, ou então até um executivo de alguma companhia. Para um empreendedor, qual a diferença entre eles? Primeira coisa é o risco. O empreendedor ele vai ter que colocar ali o capital dele em risco, a vida dele em risco, ele vai ter que colocar o peito dele na frente do negócio. A saúde? A saúde também, o tempo. Não, vai entrar esses detalhes aí também, né? Mas principalmente, ele vai colocar ali o nome dele e o capital dele em risco. E aí todas as atitudes que tanto ele, quanto os colaboradores, quanto os responsáveis da companhia tomarem, querendo ou não, vai afetar o capital desse empreendedor. Sim. Tudo bem que talvez ele ganhe até mais dinheiro do que a maioria, mas ele também vai, talvez, perder mais do que todo mundo. Então, e aí, se por acaso a empresa der errado, der algum problema, ele vai ficar com uma série de problemas depois. Cara, quando eu passo em frente a um negócio, quando eu passo em frente a uma loja, um comércio, ou qualquer coisa, que eu olho aquele negócio que antes funcionava,
e depois eu olho aquele negócio fechado, Dá dor no coração. pô, dá uma dor no coração. Parece que eu penso assim, caramba, isso é como se fosse um divórcio. Eu tô casado há 10 anos, eu me vejo casado com minha esposa até o final da vida. Mas quando eu converso com alguém fala assim, poxa, eu sou divorciado. Eu falo, caramba, esse cara deve ter tido alguns problemas. Sim. Porque é um problema, né? Pô, eu já fui. Eu tô no 2º casamento. Então, Não é fácil, o divórcio não é fácil. Muitas pessoas sofrem, não é só a gente, as pessoas, filhos, sofrem A muito. família inteira, Todo mundo sofre. Graças a Deus, hoje eu tenho a Camila, que é maravilhosa, minha esposa, minha parceiraça. E eu também pretendo também ficar com ela até eu morrer, porque eu provavelmente vou morrer antes dela. E aí, quando eu passo em frente a um negócio, eu vejo lá um negócio fechado, seja um negócio grande, um negócio pequeno, eu logo penso, eu falo, caramba, isso deve ter sido um problema. Talvez o empreendedor está sofrendo até hoje, talvez está até com problema de saúde, talvez esteja já com um passivo gigantesco com a série de fornecedores para poder acertar as contas. Você está comentando uma coisa interessante, Tailon. O empreendedor, normalmente, ele tem 2 caminhos. Se ele tem sucesso, pô, esse cara é um tremendo empreendedor, teve sucesso, deu tudo certo. Alguns vão falar que é sorte, outros vão falar que foi muita competência, outros vão falar outras coisas. Mas o empreendedor, quando ele não dá certo, as pessoas chamam ele de picareta. E isso eu acho uma coisa muito maluca e muito antagônica. Porque muitas pessoas muito honestas tentam empreender, se arriscam, perdem tudo. Mas aí quando olha, pô, o cara é picareta. Porque não tem outro caminho. Se você for olhar o seguinte, que não tem como um empreendedor que quebrou não dever alguém. É impossível você ver um empreendedor que quebrou. O cara tentou empreender, construiu um negócio, construiu lá a padaria dele. Cara, de alguma forma, ele pegou dinheiro emprestado no banco, ele pegou dinheiro emprestado com algum lugar, porque dificilmente ele vai pegar todo o capital dele, somente o capital dele. Não, ele coloca o capital dele inteiro até. Mas o que acontece? Chega um momento que ele começa a se alavancar com outros, porque gera necessidade para fazer isso. E aí depois o cara não paga, o cara é picareta. Na realidade, o cara não é o picareta. Existem sim aqueles que são, não estou falando que não, mas na realidade é um cara que tentou, arriscou e aí o cara não conseguiu. E esse cara normalmente ele traz um aprendizado muito grande, porque ele errou. Algumas pessoas ficaram pelo caminho, ficaram desempregadas e tal, mas esse cara, às vezes ele é mal julgado pelas pessoas que entendem que ele é um picareta por deixar de pagar alguns credores. Alguns credores acabam não sendo pagos nessa história, e aí esse cara fica mal e a gente vê histórias bastante terríveis. Então, acho que tem um pouco eu diria assim, que é muito ingrata a vida do empreendedor, hein? É muito ingrata. Não, você falou um negócio também. Às vezes o empreendedor está num momento de sucesso. E aí como é que você pensa, hoje a Mobiauto, hoje a nossa companhia vendendo automóveis, daqui a 10 anos, será que vai fazer sentido? Será que as coisas não vão mudar? Será que a gente não está alugando fita de videocassete nesse momento? A gente não está sabendo, não sabe disso? Pode ser. Pode ser. Daqui a 10 anos a gente vai ter que estar esperto e ainda pensando de novo como fazer, como melhorar. De repente vem uns garotos aí fazem um negócio que a gente, muito mais veloz do que a gente, aí acaba com a gente. Então a gente tem que acordar todo dia, pensando que a gente não é o melhor. Se a gente der qualquer mole, a gente é passado para trás, tanto na competitividade do mercado, quanto até nos negócios em geral, né? Porque a gente também acaba às vezes ficando numa posição, tem esse ponto também, né? Esse ponto do empreendedor, daqui a pouco a gente pode falar. A gente fica numa posição que todo mundo quer tirar um pedacinho. Quer tirar um pedacinho, tirar a vantagem. Como é que é isso? Conta aí. Não, assim, as pessoas, queiram ou não, você está às vezes numa posição que as pessoas querem ter algum benefício chegando mais perto de você. Entendi. Sim. Tirar algum proveito, enfim, assim, a posição de sucesso, ela atrai muita coisa boa, como também ela atrai muita coisa ruim. E a gente tem que ficar vulnerável, tem que ficar mais atento também para não... mais exposto, né? O empreendedor é um cara exposto. Eu costumo dizer que não tem como um empreendedor ficar escondido dentro do escritório como nós estamos aqui e o cara não se expor. O bom empreendedor, ele tem que se expor. Né? E ao se expor, você arrisca um pouco mais. E assim, eu particularmente, nós mencionamos aqui, né, nós temos lojas de automóveis. Os pontos comerciais são 9 pontos comerciais. Todo dia eu estou num ponto comercial. Todo dia eu vou para uma loja, eu acompanho os atendimentos, eu falo com os clientes também. E assim, a gente fica exposto tanto no dia a dia ali, tem que se expor
Não dá para ficar no quartel Não. sempre. Tem que se expor no dia a dia, tanto para poder ver o que está acontecendo na ponta e tal, e a gente também acaba ficando exposto realmente às situações adversas no mercado, né? Tanto problema judicial, problema com funcionário, problemas em geral, problema com cliente. O nosso nome que fica no... Sim. Que fica no risco. Aí volta lá na história do risco. Aí, como eu estava dizendo, você imagina, talvez um cara que trabalha aqui contigo, talvez um funcionário público, ele está pensando para ele daqui a 20 anos, daqui a 20 anos ele vai se aposentar. Daqui a 20 anos eu vou comprar minha casinha lá na beira da praia, vou receber minha aposentadoriazinha e eu fico tranquilo. E você daqui a 20 anos? Você já pensou nisso? Você vai se aposentar? Você vai fazer o quê? A gente vai ter que estar aqui pensando em como fazer o negócio ser mais veloz. Você pega esses caras aí que estão no ranking aí da Forbes e outros, eles estão lá com 80 anos, mas está todo mundo ainda trabalhando. Todo mundo trabalhando, incansável. O empreendedor, ele é incansável. Talvez ele esteja trabalhando porque ele goste muito, que eu acho que é a primeira possibilidade. Sim. E talvez ele esteja trabalhando porque ele tem que manter o negócio de pé, porque se a gente virar as costas em qualquer momento, cara, as coisas desaceleram, as coisas andam para trás. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém é lembrado por ser fundador de uma empresa quebrada. O cara pode ser um cara muito rico, mas ele fundou uma empresa. Essa empresa não teve sucesso. Teve sucesso durante o tempo. Depois ela quebrou. Ninguém lembra quem fundou essa empresa. Porque essa empresa não existe mais. As pessoas lembram das empresas que existem até hoje. Então é importante você criar empresas que tenham um horizonte de vida perene. Então, por quê? Porque se a empresa perdura, o seu legado perdura com ela, né? E o que você está falando, ele faz muito sentido, porque muitas dessas pessoas, elas trabalham porque elas querem que o seu legado perdurem. Eles trabalham até hoje, porra, caramba, Bill Gates, ele funda a Microsoft. Ele tem relações com a Microsoft até hoje. Por que ele não se desfez dos papéis da Microsoft e comprou tudo da Tesla? Que poderia, talvez, ou colocou em bitcoins, talvez valeria muito mais grana. Mas ele mantém ali uma participação porque é o legado dele, faz parte da vida dele, né? Acho que é o filho dele do qual ele não se desliga nunca, normalmente. Existem empreendedores que, num dado momento, ele sai da companhia, mas quando ele sai da companhia, ele procura deixar a companhia o mais saudável possível, porque quem vem a continuar essa companhia, que venha a continuar e continue fazendo com que essa companhia tenha sucesso. Por quê? Porque o legado dele permanece. Agora, se ele, de certa forma, abandonar essa companhia, por mais que ele tenha tido sucesso financeiro na vida, ele pode, ao vir que tem algum risco, talvez ele pode comprometer o seu legado, que é o objetivo dele em ter criado uma companhia que venha a ser perene e que venha a ser lembrada, né? Eu acho que isso faz as pessoas participarem muito mais ativamente desde velhos na companhia deles. Eu não sei como eu estaria daqui 20 anos, mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou estar empreendendo. Isso eu tenho certeza. Eu não sei como vai ser, se vai ser uma empresa de tecnologia como a Mobiauto é hoje, eu não sei se vai ser um setor automotivo, eu não sei o que vai ser, mas eu vou estar empreendendo. E esse negócio de empreender é um negócio muito bacana, que às vezes as pessoas pensam assim, empreender é somente em empresas de tecnologia, você ouve falar de grandes empreendedores, Elon Musk, você ouve falar de Zuckerberg, você ouve falar de vários empreendedores que normalmente são de empresas de tecnologia. No entanto, eu acho que o grande legal do empreendedorismo não são as empresas de tecnologia. Essas aqui são alguns caras que dão muito certo ali e tal, e que fazem um negócio super bacana, mas o mais legal do empreendedorismo, sabe o que é a padaria de esquina. Eu gosto muito do cara do açougue, é um tremendo empreendedor, o cara do mercadinho, da farmácia. Esses caras aqui são empreendedores fenomenais, porque dentro do negócio deles ali, os caras criam coisas de fato assim muito diferentes. E eu tenho aprendido muito com eles. Eu estive recentemente na China e eu estive vendo como é que o comércio local chinês funciona. Lá você vai ver muitas coisas assim relacionadas à tecnologia mesmo. Poxa, como é que o varejo ele tem se reinventado na China. Mas, cara, lá também tem o dono da mercearia que vende ali o café, que vende o arroz, que vende os itenzinhos assim. E o cara, ele tem a cadernetinha dele, o negócio dele funciona de um jeito espetacular. Então, eu acho que o empreendedorismo ele não está só relacionado a grandes corporações, mas também a pequenas corporações, pequenas empresas que fazem a diferença e, de fato, quem mais gera emprego no Brasil hoje são os pequenos empreendedores. Então, as pequenas e médias empresas, para você ter uma ideia, assim, se não me engano, 8% dos trabalhadores no Brasil, 8% dos trabalhadores brasileiros são de setor público. Então, 8% setor público. Você tem aproximadamente aí, mais ou menos, uns 25% estão trabalhando em grandes corporações. Então, 8% setor público.
25% em grandes corporações. Então você tem aproximadamente 67%, quase 70% dos trabalhadores estão nas médias empresas. Então, a grande maioria dos trabalhadores, na realidade, estão nas pequenas e médias empresas. E esses caras fazem muita diferença. A tua empresa já não é uma pequena empresa, é uma empresa média para grande, porque a gente tem 300 funcionários, então já é uma empresa bastante relevante. Mas você começou pequeno. E, como se diz, né? Só quem começa grande é filho de baleia. Você começou pequeno. Filho de monstro, né? Filho de monstro. E você começou pequeno. Como é que foi esse seu movimento de sair, pô, eu vou parar agora de ser funcionário público, sargento da Força Aérea Brasileira e vou empreender? Como é que foi esse movimento, então, cara? Pô, isso foi um negócio bem legal, cara. Inclusive, eu vim de uma família de comerciantes. Meu pai tem 16 irmãos e os 16 irmãos dele são comerciantes. Todo mundo tem o seu comércio. Um era material de construção, outro era supermercado, outro trabalhava com... A maioria era material de construção, mas tinha uns caminhões, enfim, cada um tinha um tipo de comércio diferente. A minha mãe tinha 3 irmãos e os 3 tinham comércio. Então todo mundo era comerciante. Aí eu fui nascido e criado no comércio, e até os 17 anos sempre trabalhando no comércio, sempre comércio. Eu tinha que trabalhar todo dia lá, a gente trabalhava 364 dias no ano, porque o único dia que o comércio da minha mãe não abria era 1º de janeiro. O restante, todos os dias abria. Aí, com 17 anos, eu falei, quer saber? Eu não quero saber mais desse negócio de comércio, não. Eu tô de saco cheio, desde 10 anos de idade eu já tô aqui atrás do balcão. Aí eu vou fazer um concurso aí, vou ser funcionário público. Aí fiz um concurso da Força Aérea, fui 4º lugar do Brasil. Aí fui para Guaratinguetá, na escola de sargento. Fiquei lá durante 6 meses. Me formei o dia que eu botei o pé no quartel, no primeiro expediente. O negócio começou o expediente e tal. E aí eu vi que o negócio era tão devagar, tão monótono, que eu falei, putz, cara, esse negócio não é pra mim, não. Sério? Meu negócio é comércio, aí eu não sabia. Aí com 18 anos, eu já decidi que eu ia voltar pro comércio. Eu falei, não, vou voltar pro comércio, não, esse negócio não é pra mim, funcionário público. E eu até ganhava bem, assim, com 18 anos, como sargento, ganhava um saláriozinho bom e tal. Aí eu falei, mas eu prefiro... Minha família tá acostumada a correr os riscos e tal da vida, eu vou... Aí fiquei um tempo obrigatório, porque sendo funcionário público tem que ficar um tempo obrigatório para retribuir para o governo o que o governo investiu em você durante um tempo de preparação. Sim. Aí eu fiquei o tempo obrigatório e depois eu pedi para sair. Aí todo mundo falou, pô, você é louco, pô. Imagina. Funcionário público, então. tá ganhando bem, cara, tu é novinho e tal, por que você vai se arriscar? Eu falava, não, eu quero um negócio mais dinâmico, eu gosto de negócio, eu gosto de comércio. E assim, curioso, que o carro, todo mundo até me pergunta assim, você ama carros, você adora carros, carro é o teu hobby, é o teu hobby e tal, você deve ter carros assim. Eu falo, cara, negócio de carro, eu acabei parando o negócio de carro, por quê? Eu encontrei no carro uma maneira prática de negociar uma mercadoria. Então o carro para mim é uma mercadoria. Entendi. Hoje a gente tem 1.200 carros no estoque. Pô, parece que é muito carro. É muito carro. Parece não. Até muito carro. É muito carro. É muito carro. Não parece não, é mesmo. Mas você imagina, se for fazer conta disso em relação ao estoque, em relação ao valor total do estoque, você imagina isso se fosse mercadorias como, por exemplo, no supermercado. Para controlar isso. Dificílimo. Para ter o resultado de venda que a gente tem na venda de um carro, em inúmeros carros, vem, sei lá, gerenciando um varejo assim, muito varejão mesmo. Ia ser bem complicado, cara. Bem complicado. Ia ser muito mais difícil. É difícil. Eu achei no carro uma maneira prática de ter um bem que tem um valor mais agregado, que a gente consiga negociar com facilidade e que não dependa só do capital do cliente para poder fazer a venda. Que o banco financia um pedaço. E por sinal, o Banco Pan... Não, o Banco Pan é o melhor financeira. Né? Melhor financeira do Brasil. Melhor financeira do Brasil. E aí, o carro é uma maneira prática, por quê? Se você parar para analisar, as pessoas investem até muito mais e se arriscam muito mais por um carro do que por um imóvel, por exemplo. E o banco até fomenta muito mais até porque a captação de recursos que os bancos têm para poder financiar a venda para investir em financiamento de automóvel é infinitamente maior do que a captação que tem para financiamento de imóvel, né? E aí o carro eu acho sensacional, porque você pega uma avenida aí lotada, cara, de carro, igual aqui em São Paulo, uma loucura, um trânsito danado, Rio de Janeiro também.
O que cada carro movimenta na economia, Ah, cara, é gigantesco. É combustível, Sabe que o setor de manutenção, distribuição de IPVA. veículos no Brasil, ele responde por 5% do PIB, só a distribuição de veículos. 5% do PIB. Se você olhar a produção e distribuição, chega a quase 15% do PIB hoje, está relacionado à distribuição de à produção e distribuição de veículos no Brasil. Então, é uma economia, é um setor extremamente relevante, muito forte, muito importante de uma maneira geral, né? Não, sim, evidentemente. E aí, como eu estava dizendo, aí era uma forma de negociar uma mercadoria que eu não dependesse só do capital do cliente. E aí o banco vem e participa junto daquele risco. Eu estava até falando isso para o cliente onde eu falei, olha, quando você está comprando um carro, não é só você que está comprando o carro. O banco também está comprando o carro junto contigo. É verdade. Porque ele está decidindo, ele está correndo o risco da sua decisão. Se você tomar uma decisão ruim, comprar um carro ruim, ele vai estar comprando um carro ruim, ele vai estar arrumando problema para ele. É verdade. Então trate de comprar um carro bom. E aí voltando. Aí eu achei no carro uma maneira prática de conseguir fazer negócio e tal. E aí logo, eu tinha acho que 22 anos mais ou menos, eu saí da Força Aérea e aí dei seguimento no negócio. Qual foi o primeiro carro que você comprou para vender? Você lembra? Cara, o primeiro carro foi um... tá aí. O primeiro carro que eu tive, que não era um carro assim de uso, foi um carro que eu peguei num negócio. Foi um Peugeot 307. Olha aí. Um Peugeot 307. Peugeotzinho, então, começou essa jornada. O Peugeot começou essa jornada. Aí depois, então, a gente foi negociando outros carros e tal, e aí o estoque foi aumentando. Quem foi importante para essa mudança? Porque você sair, não é uma coisa simples, tá? Você conta, parece que é simples essa decisão, mas não é, cara. Um cara sair de ser sargento da Força Aérea Brasileira para resolver empreender, não é simples, cara. É um movimento, assim, bastante... corajoso. Você teve algumas pessoas que te apoiaram nesse movimento? Ou foi um negócio você com você mesmo? É interessante. Você tomou essa decisão? Teve heróis aí na tua vida? Quem foram os heróis que contribuíram para você fazer esse movimento? Talvez. Minha esposa sempre foi muito a favor, né? Então, isso já foi ótimo. Lá em casa também, como todo mundo é empreendedor, então... É normal, entendeu? Cara, você deve estar querendo ganhar um pouco mais de dinheiro e tal. A gente já sabe como é que é, vai fazer o que você quiser. Lá em casa, ninguém se importou tanto com a decisão de... Entendi. Foi um negócio tão muito natural. Entendi. Para eles não é algo preocupante. Até porque, até hoje, por exemplo, os comércios deles funcionam e tal, e eles trabalham nos comércios, com idade mais avançada e tal, e não tem tempo ruim, é legal que lá ninguém fica doente, ninguém passa mal, tá sempre todo mundo muito bem trabalhando. Tira férias, né? Ninguém tira férias, é legal. E aí, de domingo a domingo, falando de loja de carros, por mais que a gente seja uma loja de carros, a nossa operação funciona igual com uma companhia grande, bem administrada, com organograma, com as funções e tal. No final da história, o nosso carro é a mercadoria na prateleira. Sim. A mercadoria na prateleira. Então já tem todo um processo todos os processos, ou quase todos os processos, já tem os seus responsáveis e tal, os seus respectivos responsáveis. Daria para ficar fora do negócio um tempo? Daria. Tá. Mas o negócio a gente não quer ficar fora do negócio, né? Tem alguma coisa a ver com ambição? Tem a ver com ambição. Tem a ver com ambição. Sabe, você me pergunta, poxa, mas esse ano a gente abriu uma loja em Osasco, a gente está com planejamento para abrir outras lojas e tal. Legal. E no final da história, o que a gente tira proveito disso? Trabalhando, igual no meu caso, 16 horas por dia, 17 horas por dia, dormindo, 5 horas por dia, ainda tentando arrumar tempo ainda de estudar ainda e tal. O que a gente tira proveito disso? Tá ganhando dinheiro, mas tá conseguindo usufruir de alguma coisa? Não, e ainda quer abrir mais loja? Sim, mas no final da história a gente gosta de ver o negócio progredindo. É isso. A gente gosta de ver o negócio, o gosto é isso, não é nem pela questão monetária da coisa. Acaba dando resultado também, mas a gente quer ver o negócio progredindo. É legal ver o negócio crescendo, né, cara? Legal. Pô, Por mais que dá mais responsabilidade, aumenta a quantidade de trabalho. Quando alguém fala comigo, parabéns, abrindo mais uma loja e tal, tá crescendo. Eu mesmo penso, caraca, é só uma responsabilidade, cara, mas tá bom, vambora. E aí, mas acho que é o gosto nosso de ver como se fosse a gente estivesse plantando uma sequência de árvores e começando a ver o negócio dando fruto, né? Gera riqueza. Acho que o grande legal é que quando você
cresce sua empresa, você está gerando riqueza. Gera riqueza, gera mais impostos, gera mais emprego, gera mais possibilidades e oportunidades para as pessoas, tem mais pessoas crescendo junto com você. E como é que você vê essas pessoas que crescem com você durante esse período que você construi uma companhia, você vê pessoas, alguns heróis internos, são os nossos colaboradores, aqueles caras de confiança. Queria que você falasse um pouco desses heróis internos, pessoas que fazem toda a diferença para que a sua companhia crescesse. Vou falar bem, porque o pessoal, principalmente o empresário brasileiro, e o empresário carioca, principalmente, ele fala assim, pô, mão de obra é um problema, funcionário só dá problema e tal, aí funcionário é muito caro, e só reclama, né? É o que você deve ouvir por aí também, né? Mas funcionário para mim aqui é a solução. Aqui. Então, é isso aí. Mas quando você começa a andar aí para fora, você vai vendo como é que é a realidade e você vai vendo como aqui é bom. É verdade. Aí vou falar do meu negócio, vou falar do Brasil no modo geral e vou falar um pouquinho do Rio de Janeiro. No meu negócio em si, a gente tem, desses 300 funcionários, tem uma equipe boa de gestão que faz o negócio acontecer. Faz o negócio acontecer mesmo. Às vezes se coloca em situações que até eu, às vezes, não me colocaria para defender a camisa, para defender a empresa. Tem gente que está comigo desde o começo. Que legal. Desde o começo. Bacana. E assim, veste a camisa, acredita, toma as melhores decisões possíveis, não baseada ali nos interesses pessoais, mas sim nos interesses da companhia. Os caras têm no sangue, na massa do sangue, todos os nossos interesses. É legal. Isso é muito legal. É muito legal. Muito legal. Isso daí, senão o negócio não andava, não. Porque falar assim, 300... Pô, mas 300 pessoas, o que é 300 pessoas? Quem são essas 300 pessoas? Tem muita gente aí que é muito importante. Que é muito importante no nosso negócio andar. Sim. Tem muita gente que dentro da cabeça do cara ali tem informações que fazem o negócio andar, sabe? Sim. Tem um armazenamento de conhecimento. Dedicação, boas entrega, práticas, né? entrega, que assim, é fundamental para o nosso negócio andar. Então a gente não teria chegado até aqui com esse número de carros, estoque, vendas e outros, se não fosse a nossa equipe de gestores e de funcionários, que todos os dias vestem a camisa e se colocam na linha de frente ali para defender o nosso negócio. Esse é o primeiro. O segundo, falando de Brasil, o pessoal reclama muito do Brasil. Mas o Brasil é o céu. O Brasil é lindo, é maravilhoso. Por que é lindo e maravilhoso? A gente abriu loja lá em Orlando. Aí quando você começa a lidar com as pessoas do lado de fora e você começa a ver como é que é o mercado de trabalho, aí tu fala, caraca, cara, o Brasil realmente tem muita vantagem, a gente não sabia, a gente não sabe. O pessoal lá fora, eles não vestem tanta camisa quanto aqui. O pessoal pula de galho em galho com facilidade danada, devido à oferta, devido à concorrência e tudo mais. E a mão de obra também é muito mais cara. No Brasil a gente tem algumas vantagens. Por mais que tenha alguns benefícios, que às vezes a gente acha que isso não era muita folha e tal, esses impostos. Tudo bem. Mas eu acho até que o formato das contribuições ali, eles fazem sentido para defender também os interesses ali do trabalhador, porque se deixasse num lugar onde a oferta é menor, tudo sob o controle ali, igual por exemplo, nos Estados Unidos, que não tem férias, não tem 13º. Se tirar férias, não recebe, o cara não recebe nada. Tá de férias, não recebe nada. Não tem 13º. E assim, é muito 0 a 1, não tem essas contribuições e tal. É que uma coisa me parece, pelo que você está falando, compensa a outra. Se você for analisar, o cara não tem férias, o cara não tem 13º, mas o cara ganha mais. Né? Você vê que o custo da mão de obra lá é maior, então ele ganha mais. Ele tem que fazer uma gestão ali do Então ele tem que fazer uma gestão ali do capital que ele recebe para que ele consiga, nas férias, o que ele acumulou, ele poder utilizar. Enfim, me parece que tem uma coisa nesse sentido. Né? Assim, mas aí isso daí acaba sendo, se a gente fazer uma conta de proporção, tanto de quanto que você paga, por exemplo, pelo ambiente aqui, quanto que você vai gastar para alocar lá um estabelecimento, sei lá. Se a gente fizer a conta de proporção, proporcionalmente, o custo da mão de obra é infinitamente maior do que aqui. Por mais que não tenha esses benefícios, tá? Por exemplo, lá uma coisa, a gente não paga vale transporte, vale refeição, isso não tem. O indivíduo mora onde? O cara mora a 50 milhas da empresa. Como ele vai vir, já não é responsabilidade do empregador. Sim. É responsabilidade do próprio funcionário, né?
Aí ele vai ter que fazer, justamente, ele vai ter que receber o salário dele, fazer as contas dele e fazer a gestão do dinheiro dele. Sim. Isso daí é com ele. No nosso caso aqui, a gente acaba tendo que fazer uma parte dessa gestão, né? Que eu acho que faz sentido, que eu acho até que faz sentido pelo custo ser um pouco menor, e aí acaba também atendendo equilibrando essa questão da oferta, às vezes, ser um pouco menor. E aí, por exemplo, aí já falando de Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde a gente tem mais loja, o Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, a oferta de emprego é até bem maior, né? Então a concorrência acaba sendo bem maior de empregador para empregador. E aí você tem que acabar tendo que oferecer algumas coisas a mais para poder para você ter ali uma retenção melhor. E tem muito estado que tem muita gente boa, muita gente educada, muita gente que se dedicaria no seu negócio, por exemplo, faria diferença no seu negócio, só que falta oferta pela concentração de empresa ser pequena, entende? Sim. E acaba tendo que ficar limitado aos comércios locais e tal, né? Eu não sei, eu acho que a gente tem muita gente boa e tem algumas pessoas que acabam sendo comprometidas por uma educação um pouco defasada, assim, viu, Taylor? Acho que a gente tem um problema educacional no Brasil muito grande. Eu diria que talvez em grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente onde você abre suas empresas, seja menor essa percepção. Mas quando a gente vai para o Brasil, de uma forma geral, a gente tem um problema educacional muito forte, né? A gente tem ainda muitas pessoas que às vezes terminam o segundo grau e não fazem faculdade, outros fazem faculdade, mas se você for fazer algumas perguntas para ele não sabe muita coisa. Você tem as faculdades aí agora. Aquele meio que analfabeto funcional, aquele cara que, puxa vida, o cara... existe ainda alguns desse jeito, né? E tem alguns outros que são muito criativos e acabam criando suas empresas, empreendendo, cria lá sua banca de fruta e dá muito certo e faz seu negócio, cria seu açougue, cria sua padaria. Esses são empreendedores. Às vezes o cara não é formado em nada, mas o cara não é formado numa grande faculdade, mas o cara é formado na faculdade da vida, que traz muito mais informação e capacitação que é uma própria universidade em si. Mas, de uma maneira geral, eu sinto muito falta da educação. Quando eu falo de educação, de uma forma geral, para que as pessoas possam se desenvolver, sabe? Eu sinto muita falta ainda. Acho que são duas coisas que eu sinto muita falta no Brasil. Quando eu vejo compor o Brasil com outros países, principalmente, infraestrutura e educação. São duas coisas que eu falo, puxa vida, cara. Falar saúde no Brasil é ruim. Mas outros países são piores. Se você pegar até os Estados Unidos, o SUS no Brasil, na minha opinião, é melhor que o modelo americano, melhor que o modelo chinês, melhor que o modelo inglês. Na minha opinião, melhor que o modelo francês. Para mim é um modelo assim, o SUS, é lógico que os hospitais precisam melhorar, tal, mas é melhor um modelo que você consegue ser atendido por um médico, de certa forma. Se você tem uma fila lá, mas você consegue ser atendido pelo médico, quem precisa pode contar com isso. Já na educação, o que eu vejo é um grande esforço dos educadores em educar, mas, na minha opinião, falta um certo esforço maior do poder político e público em valorizar mais o educador para que ele consiga entregar mais para o seu aluno, sabe? Acho que eu sinto um pouco de falta disso, por vários fatores, enfim, que não vou citar aqui. E outra coisa é a infraestrutura também, que me incomoda bastante no Brasil. O Brasil é um país muito grande, um país continental, mas que a gente conta com uma infraestrutura bastante precária, se a gente for analisar. Só para você ter como parâmetro aqui, olha que interessante esse comentário que eu vou fazer com você. Se você pegar Pequim, de Pequim a Xangai é 1.300 quilômetros. A capital da China é Pequim. A capital financeira da China é Xangai. Brasília está mais ou menos a 1.100 quilômetros de São Paulo. A capital política do Brasil é Brasília. A capital financeira do Brasil é São Paulo. Se você pensar como é que eu consigo fazer o transporte terrestre de Pequim até Xangai, capital política da capital financeira, 1.300 quilômetros, você consegue fazer em 3 horas e meia com um trem-bala. Eu fiz esse trajeto 3 horas e meia, no máximo 4 horas com trem-bala. 1.300 quilômetros. Os 1.100 quilômetros de Brasília até São Paulo, a capital política da capital financeira, você vai demorar aproximadamente 12, 13 horas de ônibus. Talvez até mais. Por quê? Falta infraestrutura. Essa aqui é uma demonstração da falta de infraestrutura. Se você vai, por exemplo, de Xangai para Shenzhen, se você vai de Xangai para qualquer outra cidade ali em volta, você tem um trem-bala. Para você ir daqui para o Rio de Janeiro, se você for de carro
é aproximadamente 6 horas, você faz trajeto e quanto tempo você gasta mais ou menos? 5 a 6 horas. 5 a 6 horas. Se você for de ônibus, é 7 horas mais ou menos. Ou seja, é muito demorado. Lá, só para você ter uma ideia, um trajeto como esse daqui de São Paulo a Rio de Janeiro, você vai demorar aproximadamente pouco menos que 1 hora. A infraestrutura é um negócio bastante sério no Brasil e, na minha opinião, a educação também é, viu? Eu acho. A gente tem alguns estados com IDH aí bem ruim, né? Contrapartida tem outros também com IDH muito boa. Tem umas certas concentrações que realmente acabam fazendo uma certa diferença. Mas é legal, aí você falando dessa conexão aí das capitais, o Brasil está em desenvolvimento, né? Está em desenvolvimento, talvez a gente chegue desses patamares. Comparar com a China é meio injusto, né? O PIB da China também é um pancadão. Mas vamos olhar. Se você olhar a China, há 40 anos atrás, ela era economicamente pior do que o Brasil. Então, em 40 anos, se você vê o crescimento e o desenvolvimento da China, é absurdo como ela se desenvolveu. Estou pegando o exemplo da China, mas se você quer saber um outro país que está crescendo de uma maneira absurda, é a Índia. O crescimento da Índia, a Índia tende a ser, nos próximos 12 a 15 anos, uma das grandes potências mundiais. Então, por quê? Ela se ancorou em dois itens bastante importantes, educação e infraestrutura. E acho que aqui no Brasil, falta a gente dar mais valor à educação. Não, e economicamente essa questão da mão de obra, da produção que a mão de obra gera, até nesses países mais populosos também, isso acaba refletindo na celeridade do desenvolvimento, né? Sim. Porque cada ser humano ali, isso é interessante, se a gente parar para analisar no modo macroeconômico, cada ser humano ele produz uma renda para ele, sim, ele produz uma renda para o Estado, para o governo. Sim. Então, por isso, até o interesse da boa parte da população estar empregada. Sim. É melhor que toda ela esteja empregada, ou grande parte, do que ela esteja trabalhando de forma independente. Porque independente sim, talvez seja difícil de controlar a questão da tributação. Sim. Porque aí o governo impõe na gente, a gente tem que fazer o recolhimento e aí o governo recebe a parte dele. Beleza. Então, nesses países mais populosos e até mais bem organizados a respeito da mão de obra, isso é interessante, que isso gera uma boa renda para o governo. Gera uma boa renda para o governo. Então, geração de riqueza. Quando você gera a riqueza, uma parte dessa riqueza vai para o Estado, e o Estado vai fazer ali a sua gestão dessa riqueza. Uma parte fica com você, né? Mas uma parte é para o Estado. Então, gerar riqueza é o grande segredo. Isso que é importante a gente pensar. Por que o capitalismo ele é importante? Porque o capitalismo, se você olhar, a China é comunista. Cara, a China é o país mais capitalista que eu já vi, cara. Depois dos americanos. Eles são muito capitalistas em todos os aspectos. É interessante você conversar com os chineses e participar. Os caras são voltados para trabalhar. Eles têm lá um 996. Eles trabalham 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Direto. Férias, não tem férias. Não tem. Se você combinar... Não, não tem. Então, é um modelo de trabalho muito forte, trabalho intensivo para gerar riqueza. Gerando riqueza, parte fica para o governo, parte fica para a pessoa. Então, eu acho que o grande trabalho que nós... empreendedores, trabalhadores podemos fazer, o que é? É gerar riqueza. Isso é bom para o governo, é bom para o Estado, é bom para nós, é bom para a comunidade, porque se o Estado arrecada mais, ele tem capacidade de arcar com uma educação melhor, com uma infraestrutura melhor, essas coisas todas, né? Não, é evidente. Não, é legal esse negócio que você está falando da questão da educação. É interessante também como funciona a questão imigratória dentro do Brasil. Como as pessoas emigram para as grandes capitais, né? Devido à escassez. E isso daí acaba também fortalecendo, tem um problema também, acaba fortalecendo as grandes capitais e acaba enfraquecendo os municípios dos estados mais remotos, né? Sim. Enfim, mas eu acho que no modo geral, a respeito de mão de obra, que é essa questão principal, eu acho que a gente está bem, convivendo aí com a experiência que eu tenho, principalmente, que é a nossa loja de Orlando. Inclusive eu estava até lá semana passada, e observando não só os nossos funcionários lá, mas também os clientes do dia a dia, que a gente conversa com as pessoas, né? Vai entendendo e tal. Quanto tempo... Por exemplo, você atende um cliente aqui, você vai ver quanto tempo o cara está trabalhando na empresa que ele está trabalhando atualmente. Ele está há 5 anos, está 7 anos, 10 anos e tal. Você vai conversar com as pessoas lá, a rotatividade é gigante. Não, eu estou há 3 meses, estou há 5 meses e tal. O turnover é gigantesco, você não faz ideia, é bem complicado. E como é que você vê o cliente americano do cliente brasileiro? Qual que é a diferença que você vê entre os dois? Tem o cliente brasileiro, que
que está lá em Orlando, tem um cliente brasileiro que está aqui no Brasil. Tá. Tá. O brasileiro que está lá em Orlando já vai se adaptando à realidade e Ele fica mais parecido com o americano ou mais parecido com o brasileiro ele ainda? vai ficando mais parecido com o americano. O cara que chegou agora, ele já ainda vem com as culturas daqui ainda e tal. Tá. O primeiro ponto é que o americano entende o seguinte, isso já está ali fixado na cabeça dele, ninguém vai mudar isso. Ele vai num dealer e ele vai ver um carro, e se ele comprar aquele carro estando bom ou estando ruim, ele vai entender que o fato dele ter comprado um carro bom foi mérito dele. E o fato dele ter comprado um carro ruim foi mérito dele também. Foi azar dele, foi ele que deu mole, ele que não analisou bem o carro. Aqui não, aqui se a gente vender um carro bom ou um carro ruim, a culpa é do dealer. O dealer que vendeu bem ou vendeu mal. Mas lá eles não têm Código de Defesa do Consumidor e tal? Então, não tem. Não tem. Não, se o cara comprar um carro ruim lá, um carro e fundir o motor depois de uma semana... Não tem garantia. Não tem garantia, não tem responsabilidade nenhuma? Não, assim, não tem responsabilidade nenhuma. Isso vai... Tem até um... tem até um documento regulamentado pelo estado da Flórida chamado We All. Nós acordamos. Se nesse documento dizer que a gente não acordou nada a respeito de garantia do carro, do estado do carro, que a gente vai fazer alguma coisa depois e tal, significa que a gente não tem que fazer nada. E é nada mesmo. Se o cliente sair da loja com o carro e o carro explodir, o dealer não tem responsabilidade nenhuma. Por mais que a gente faz um pós-venda semelhante ao aqui do Brasil, a gente atende bem o cliente e tal, tem garantia, beleza. Mas assim, no modo geral, o carro não tem garantia. Se o cliente levar e tiver qualquer problema, ele não tem direito nenhum a reclamar, não tem direito nenhum a reclamar. Tá. E ele entende. O interessante é que ele entende que ele comprou um carro que deu problema e foi porque ele não prestou atenção direito e tal. Ele entende isso e não tem onde reclamar, porque não tem Código de Defesa do Consumidor. Mas o problema é que isso daí acaba deixando o mercado um pouco injusto para o lado do consumidor. Sim. E aí o pessoal acaba aplicando algumas práticas ruins, né? O consumidor fica mais vulnerável nessa... Fica mais vulnerável. Nessa condição, né? No Brasil, o cara tem aí o respaldo, pelo menos, do Código de Defesa do Consumidor. Ele tem a garantia, no mínimo 3 meses, motor e câmbio, essas coisas todas, né? Sim, não, tem. Tem, a gente acaba tendo que... a gente tem que lidar conforme a cultura local. Sim. E aí aqui a gente acaba tendo que fazer uma gestão bem melhor disso. Não que lá não seja assim, mas realmente as pessoas são bem mais conscientes a respeito de algumas coisas. Por exemplo, se o cliente sair e talvez dê um problema no ar-condicionado, é o tipo de cara que não vai nem ligar para a loja, porque ele sabe que aquilo ali já é responsabilidade dele. É bem interessante. O pessoal é bem diferente. E, por exemplo, o brasileiro, para comprar um carro, ele vai ficar pesquisando 2 meses, ele vai ver se o motor 1.6 é bom, se o motor 1.0 é ruim, o câmbio automático, a transmissão CVT, ele vai pesquisar tudo isso. Lá, o americano, na maioria das vezes, não vai pesquisar nada disso. Sim. Ele vai olhar o carro, vai falar, gostei, é bom, eu preciso de um carro alto e espaçoso que tenha 3 fileiras. 3 fileiras é 8 lugares. Sim. Que tem 8 lugares. 3 fileiras. Cara, o carro que chegar lá, tiver essa necessidade dele, ele vai levar e acabou. É bem interessante. Entendi. Principalmente o americano. Tá. Aí, já falando dos hispanos, acabam tendo um comportamento semelhante, porque a maioria dos hispanos já estão lá há muito tempo. Os brasileiros os mais recém-chegados, eles já têm um pensamento mais, uma cultura mais aqui do Brasil, né? Eles já exigem mais a respeito do carro e tal. Por exemplo, falando de mão de obra, lá um problema que todo mundo tem, mão de obra, por exemplo, para preparação de carro, é um problema. Tá. Pintura de carro. Entendi. Pintura de carro aqui no Brasil é a coisa mais linda do mundo. Meu Deus do céu, lá é difícil de arrumar um pintor bom, de ter um preço também que é muito caro, tudo muito caro. Entendi. As oficinas não querem trabalhar, por exemplo, para os dealers, elas preferem trabalhar para as seguradoras. Tá. E aí tem muito acidente. Um dado interessante, no Brasil cerca de 27% da população tem CNH. Sim. Nos Estados Unidos, 78% da população tem CNH. Então você imagina, a proporção de pessoas habilitadas. Nossa. Por quê? Porque tem a necessidade de dirigir. Lá é tudo muito distante, né? Esse é um negócio. Tudo muito longe. É tudo muito longe. A gente vai para um lugar, vai para outro lugar, é longe. Quer ir na padaria, é longe. Não tem como, eu vou na padaria a pé. Aqui em alguns lugares você consegue ir na padaria a pé, você consegue ir no açougue a pé, consegue ir no mercado a pé. Lá não, cara, é tudo de carro, né? É até tão interessante que se um candidato ao emprego, ele for se candidatar a uma vaga, quando chegar lá no empregador, o empregador vai perguntar para ele, você tem carro?
E se o cara falar que não tem carro, ele não contrata. Porque ele não vai chegar no trabalho. Ele não tem como chegar no trabalho. Ele não tem um ônibus para pegar. Não tem ônibus, não tem transporte público, não tem nada disso. Sem contar também que, por exemplo, o Uber é muito caro. É caro. E aí, isso daí acaba voltando tudo para a necessidade do automóvel. A necessidade do automóvel é gigantesca. E aí, assim, eu não sei em grandes capitais, tipo Nova York e tal, mas, por exemplo, na Flórida é impossível ver sem carro. Em alguns outros estados... Nova York é diferente. Nova York você tem um metrô passando em todos os lugares, né? Então, em Nova York é até meio que ineficiente você andar de carro. Não, é horrível. É muito ruim andar de carro lá. Então, você tem um trânsito ruim e também as garagens são muito caras, tal. Você pega Manhattan principalmente ali, é muito ruim. Não dá. Então é melhor andar de metrô. Lá você se resolve bem de metrô. Agora na Flórida, de fato, você precisa muito mais de carro. Não, na Flórida e em outros estados também. E aí, com esse número de pessoas habilitadas que são obrigadas a dirigir, elas são obrigadas a dirigir porque se elas não dirigirem, simplesmente não vão sair de casa. Sim. E aí não vão arrumar um trabalho, não vão fazer nada. O número de acidentes é gigantesco. Sim. O número de acidentes é gigantesco. E aí é onde todo mundo de body shop prefere trabalhar para seguradora que dá muito mais resultado. Porque tem mais volume e tal, deve ter acordo com a seguradora, você vai dar prioridade para a seguradora para poder continuar tendo o trabalho deles, né? E como o seguro também não é um negócio opcional, seguro é um negócio obrigatório, tem que ter seguro, Então, se o indivíduo bater o carro, certamente ele vai ter o seguro, certamente a seguradora vai arcar com o serviço dele. Sim. Faz muito mais sentido prestar serviço para as seguradoras, né? E aí é onde o dealer acaba tendo problema para poder arrumar mão de obra até para poder preparar carro, que isso é um problema lá. E o consumidor brasileiro, como é o comportamento dele? O consumidor brasileiro no Brasil. No Brasil, Não, olha, eu acho que a gente já está acostumado, né? A gente já está acostumado com a realidade do que ele valoriza? Brasileiro. Quando ele toma a decisão de comprar um carro da Lions, por quê? O que você acha que é o diferencial que a Lions oferece para o cara falar, vou comprar esse carro? Porque se você for olhar, alguns carros que vocês vendem, outros caras também vendem. Semelhantes. Sim, semelhantes. Evidente. Mas você pega um carro seminovo aí, a gente fala assim, o carro usado nenhum é igual ao outro, mas também não é tão diferente. Ele pode não ser igual, mas também não é tão diferente se você pegar lá vamos pegar um Onix 2021 de um outro Onix 2021. Você vai achar mais ou menos uns 20 Onix 2021 muito parecidos um com o outro, quilometragem parecida. Talvez o outro dia ele vai ter exatamente igual. Vai ter algum muito parecido. Agora, o que você acha que tua companhia conseguiu construir para que ele consiga atrair, você ter 1.200 carros no pátio? Não é simples, vender esses carros não é simples. Então, o que você construiu para que você consiga chegar a esse consumidor e ele escolher comprar um carro da Lions? Então, primeiro que o consumidor, principalmente de carro, ele quer comprar no lugar onde ele independente da questão do carro, entra o mérito do carro, o carro que ele gosta e tudo mais, mas ele também precisa de comprar no lugar que ele sinta confiança. E aí, isso daí em relação a pós-venda, em relação à documentação. E aí o mercado do automóvel, a gente sabe que tem uma grande formalidade, né? Uma grande informalidade. E as pessoas morrem de medo de comprar um carro numa loja num dia, no outro dia talvez a loja não está mais lá. Sim. E aí como a gente tem muitos filiais, o nosso nome é bem forte no mercado, a gente tem uma boa referência. Inclusive a gente até no Reclame Aqui, no ranking do Reclame Aqui, da categoria de automóveis usados, a nossa empresa é com a melhor nota do Brasil. Ficando até à frente de grandes locadoras. E aí... isso daí vai influenciar muito na decisão. E aí é onde o consumidor não fica focado só no preço. Talvez eu tenha o mesmo carro, talvez eu tenha o mesmo modelo do que uma outra loja e tal, mas o consumidor, às vezes, ele não entra nem tanto numa briga só de preço, porque ele também prefere levar em consideração o fato da confiança. Né? Entendi. E a gente hoje lida mais com a estratégia de diferenciação do que de competição por preço. Você opera bastante com a internet, né? Principalmente com a internet. Com a internet, né? E porque existe uma teoria de que o cliente que pesquisa na internet, ele só precisa ser o carro mais barato. É verdade isso? Não. Eu acho que não vai pesquisar exatamente só preço, né? Ele vai pesquisar outras coisas além do preço. Além do preço. Ele vai pesquisar também a mesma empresa que ele pesquisou o preço, que ele viu o carro que ele gostou, ele vai dar uma olhadinha no Reclame Aqui, ele vai dar uma olhadinha nas avaliações, ele vai dar uma olhadinha se tem alguma coisa negativa aí vai lá no Instagram da empresa. Ele vai olhar todos os pontos ali onde estão acessíveis para ele, dentro da casa dele, antes dele ir à loja. Sim. E aquilo ali, todos esses pontos, ele vai dar um checkzinho ali, beleza, Reclame Aqui, ele faz isso mentalmente. Reclame Aqui tá legal. As avaliações também estão boas. Gostei do site, o site tá legal. Tem bastante filiais. Ele vai fazendo uma listazinha de check dele ali, e ele, tudo bem, acho que eu posso ir nessa loja. E a partir disso ele decide ir na
a partir disso ele decide ir na loja. Também tem outros diferenciais nossos, né? Talvez a qualidade do atendimento, o pós-venda ele é muito importante, a gente tem muita venda de indicação, a gente também está presente em todas as plataformas de anúncio, principalmente na Mob Alto. Como é que é a Mob Alto para você lá? Como é que a Mob Alto é sensacional, né? A Mob Alto é sensacional. Não, mas falando sério assim, como é que ela... Não, a Mob Alto... É uma coisa que eu falo muito até com a nossa equipe de marketing lá, eu falo, olha, a gente, lidando com plataforma digital, a gente fica muito limitado aos interesses e às vontades da plataforma. Tá. Se a plataforma está querendo fazer negócio no mercado, eles vão investir mais no Google, eles vão caçar mais formas de anunciar, eles vão, talvez, pagar um comercial na TV e tal, e a gente acaba indo... Sim, vai se aproveitando disso. E se a plataforma talvez perca endereço numa região, reduzir o investimento, ou o banco que está por trás não está tão interessado no negócio de automóvel, que tem isso também, tem a questão do banco que está por trás, que na maioria das vezes tem um banco por trás, sim. Acaba freando um pouco a plataforma. E o Mob Alto, desde que a gente está no Mob Alto, já são 5 anos, desde 2018 para 19. O Mob Alto sempre esteve muito interessado em fazer negócio, sempre muito interessado em estar participando ali de todas as praças. Então, para a gente isso sempre foi muito bom. Legal. A gente nunca teve algumas variações, né? Sempre foi bem constante. E isso daí acaba influenciando no negócio do dealer também. Legal. Ainda mais se o dealer não tem outras ferramentas para poder fazer a captação dele de leads. Se ele ficar muito dependente da plataforma, o interesse da plataforma vai influenciar no resultado do negócio dele. Sim. E o Mob Alto sempre muito na frente. Isso é legal. Que legal, bom. E Tailon, me fala um pouco agora, olhando, você tem uma loja lá em Orlando, você tem lojas em São Paulo, você tem loja no Rio de Janeiro. Por que você escolheu essas praças? Por que você não foi para Minas? Por que você escolheu Orlando? O que aconteceu para você? Porque me parece bastante eclética as suas decisões, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Orlando, não é uma coisa, não foi um crescimento orgânico aqui, assim, não foi um negócio meio que, eu quero aquele lugar, o que fez você tomar essas decisões? Não, então, vamos lá, não é tão eclético assim não, tá bom? Vamos lá, vou dar uma razão para isso, vou dar uma razão científica para isso. Então, o Rio de Janeiro a gente tá ali atendendo todas as praças ali que tem uma concentração boa demográfica, a respeito da necessidade de carro, da renda do cliente e outros. O Rio de Janeiro a gente está atendendo bem. A gente já não tem muito mais lugar para abrir loja no Rio de Janeiro. Tem mais alguns interesses e tal, mas talvez abram 1 ou 2 lojas e não mais que isso. Tá. E as lojas que a gente tem é o suficiente para poder atender a demanda do Rio de Janeiro. E aí, a partir disso, vamos partir para um outro estado. Fazer todo sentido vir para São Paulo. E aí a primeira loja nossa foi na Anhamelo. E por que na Anhamelo? Porque a Anhamelo segundo até o Guinness, é a rua com maior concentração de lojas de automóveis do mundo. Tem loja demais, Mas isso não assustou você? Falou, vou ter um monte de concorrente, uma coisa... Porque às vezes as pessoas pensam, não, eu vou para um lugar que eu tenho muitos concorrentes, eu prefiro ir para outro que tenho menos. Por que você toma a decisão de ir para um lugar onde você tenha outros concorrentes? Eu imagino qual seja o motivo, mas seria legal você falar para as pessoas. Olha, é como um banco chega numa praça para poder tomar um market share, é o que a gente faz também. Lá já ocorrem 2.000 vendas por mês, já ocorrem 3.000 vendas por mês, a gente chega lá com o objetivo de tomar um pedaço do market share daquele lugar, que são vendas que já existem ali, a população já está ali comprando, já tem um hábito, acostumado e tal. É um grande shopping a céu aberto. É evidente. Semelhante ao que tem lá no Rio de Janeiro, tem Intendente Magalhães, tal, tem outras. E aí, tudo bem, a Anhamelo, em seguida a gente abrimos em Osasco. Na Autonomistas? Não é na Autonomistas. Mas fica próximo. Fica em frente à Matriz do Bradesco. Sei onde é. Em frente à Matriz do Bradesco. Ali é bem localizado também. Bem localizado, muito bem localizado. E aí fica no lado oposto da Zona Leste. Por mais que seja Osasco, pega um pedaço ainda um bom pedaço do município de São Paulo. Sim. A gente consegue atender ali... Não, você consegue atender a Zona Oeste de São Paulo, da capital. Você consegue atender... Você tem ali Carapicuíba, você tem Barueri, que está aí perto, que passa em Osasco também. Você tem Jandira. Você tem várias outras cidades que também, de certa forma, consomem ali em São Paulo, né? Sim, em Osasco, aliás. E aí a gente consegue atender o oposto do que a gente está atendendo na Zona Leste hoje. Beleza.
Então aí agora a nossa continuidade vai ser abrindo lojas em São Paulo. Legal. Até eu conseguir atender todas as praças que tem, que são muitas praças. Aqui você vai ter que abrir São loja, Paulo é um cara. país, cara. São Paulo é maior do que muitos países. Atender todas as praças que façam sentido pra gente, que a gente consiga ter um market share legal, ter um resultado bom de vendas. E enquanto a gente não conseguir ter uma boa participação em São Paulo, eu não pretendo abrir loja em outros estados. Entendi. E aí, falando de Orlando, o que fez eu tomar essa decisão de abrir loja nos Estados Unidos foi o primeiro ponto de que eu não considero o Brasil o país do automóvel. Por mais que venda muito automóvel, tenha muito negócio e tal, mas o Brasil não é o país do automóvel. Não é. Não é o país. Não é. Como alguns países europeus também não são os países do automóvel. Não. O país do automóvel é os Estados Unidos. Sim. E agora a China. Agora a China, os Estados Unidos e a China, a grande briga dos dois ali, né? Sim, é evidente. A produção de carros da China. Por exemplo, os chineses estão tomando... Os americanos estão saindo do Brasil e os chineses estão tomando espaço. E aí os Estados Unidos é o país do automóvel. Sim. E aí eu falei, cara, eu preciso estar jogando futebol aonde... Na primeira divisão. Talvez. Aonde eu preciso... Pô, beleza. Eu quero participar dessa liga aí. Onde é que é o campeonato principal? Pô, eu quero estar participando lá, cara. Eu quero aprender o que esses caras fazem. Eu quero ver como é que é. Entendi. E aí foi isso que... aí, por que Orlando? Orlando tem muito brasileiro, seria mais fácil da gente ter acesso ali, talvez contratar, entender como é que funciona o negócio, para daí então a gente abrir loja em outros lugares. E aí eu tenho como plano a gente abrir loja pro próximo ano em Tampa e em Jacksonville. Legal. E se der em Miami. Que a gente vai atender bem ali a Flórida, ali, a Flórida. Da Flórida. E aí também tem uma variação muito grande de estado para estado. Sim. Tem uma variação muito grande. Então, como também até tem de condado para condado, já muda muito. E a gente está aprendendo bastante lá. Que bastante. Legal. E você, quais são os aprendizados que você destaca dos americanos que você trouxe aqui para a operação no Brasil? O primeiro, que o Brasil tem muita coisa boa. Legal. O Brasil tem muita coisa boa. Legal. O segundo, isso é muito interessante. Lá, a gente se aproxima muito do banco, da financeira. Aqui o banco que faz o financiamento para o cliente é um banco gigante. A gente não percebe isso. Mas os bancos que estão participando nas praças são bancos enormes. É o Bradesco, é o PAN, é o Itaú que vai lá e empresta o dinheiro para o cara que está lá em Nova Iguaçu, está lá em Niterói. E lá na Flórida, os bancos que atendem os dealers de carros usados, os grandes bancos não estão nos dealers de carros usados, na maioria das vezes. Não estão. Eles estão nos franchises. Sim. Como no Brasil o negócio de franchise está muito devagar, as concessionárias estão tendo um resultado não muito bom. É legal explicar o que é franchise aí, vamos explicar. Explica melhor. Franchise são dealers tem a bandeira. Que tem bandeira de alguma Chevrolet, Volkswagen, Peugeot, entre outros. Como no Brasil o negócio de dealer de franchise não está muito legal, os grandes bancos eles acabam tendo que acessar, e assim, nunca foi tão forte se comparado aos Estados Unidos, por exemplo. Os grandes bancos eles têm que acessar os dealers pequenos para poder emprestar o dinheiro para o cliente lá na ponta através da garantia que é o carro. Que é o carro. Sim. Nos Estados Unidos e na Flórida, por exemplo, principalmente, os grandes bancos eles lidam mais com o franchise porque já tem um volume gigante e ele prefere não correr tanto risco, ele prefere emprestar com a taxa menor, fazendo um negócio um pouco mais seguro no franchise, para um cliente mais premium, do que emprestar no subprime no dealer independente. Entendi. Aí quem está no dealer independente são os bancos mais subprime. Aí quem são os bancos subprime? São bancos locais que talvez a gente consiga falar até com o dono. Tem banco que eu falo com o dono do banco. Legal. E assim, aí a gente acaba tendo que ter muito mais participação ali do crédito. Tem muitos bancos que a gente até... É um negócio que no Brasil não tem mais, mas que no passado teve, e lá é muito comum, coparticipação, não é coparticipação o nome, tem um CDCI com interveniência. Interveniência. Então, como se fosse um CDCI, um crédito com interveniência. Sim. Que aí tem uma responsabilidade da loja. A loja é meio corresponsável do risco. A loja é corresponsável. Sim. Lá isso é muito comum. É muito comum, muito comum. Na maioria dos negócios, o dealer ele é corresponsável, co-obrigado ali junto com o cliente. Se o cliente não pagar, o dealer tem que se responsabilizar. Legal. E aí o dealer tem que ter muito mais cuidado para quem ele está emprestando o dinheiro. Sim. Do que aqui, por exemplo. Por mais que aqui a gente também tem que ter esse cuidado. Mas lá acaba tendo que ter muito mais. Porque se o cliente não pagar, o banco vai em vocês. O banco vai tomar o carro do cliente e aí
o carro vai aparecer lá na loja. Ah, é? Vai chegar um reboque lá na loja, descarregando o carro e tal. Aí você vai olhar pro carro e falar, pô, o que aconteceu? Aí é um cliente que não pagou. E aí, assim, o dealer tem que ficar responsável por poder quitar dar o payoff ali daquele carro. Entendi. E vender ele para um outro cliente. O banco até ajuda, assim, faz uma taxa Dá um menor desconto e tal, e dá um tal. desconto, até legal. O banco tem até uma parceria boa. Sim, sim. Com isso também acaba concedendo mais crédito. Sim. E aí, a gente acaba tendo que fazer algumas gestões lá de alguns negócios que talvez aqui não faria. Tá. Talvez aqui não faria. Por exemplo, transferência para o cliente. É impossível a gente vender um carro lá sem transferir o carro para o cliente. A gente não existe essa opção. O cliente ele não consegue comprar um carro. Porque ele tem que fala colocar assim, a placa dele, né? ele tem que botar a placa dele. Só que ele usa uma placa temporária até botar a placa dele. Tá. Ele bota a placa dele se ele tiver a placa dele. Porque se ele não tiver, eu tenho que providenciar a placa para ele. Ah, é? E aí, todo cliente é obrigado, o dealer ele é obrigado a transferir o carro para o cliente. Tá. Não tem opção do dealer não transferir o carro para o cliente. Tá. Aqui o cliente vai comprar o carro e ele decide se quer transferir com a loja ou não, né? Talvez ele faça com a loja, talvez não. Lá o cliente é obrigado. E o dealer tem um prazo para poder transferir o carro. Se o dealer não transferir o carro em 30 dias, chega uma cartinha do DMV, que é o Detran, dizendo que ele cometeu um pênalti ali e tal. E aí o dealer lá ele é bem mais fiscalizado do que no Brasil. Por exemplo, no Brasil o Detran não fiscaliza o dealer. Não existe isso. Verdade. Quem é que fiscaliza o dealer? Ninguém. Prefeitura? Prefeitura, mas ela não entra nos detalhes do negócio. Tá. Já nos Estados Unidos, o DMV ele dá licença como se fosse o alvará. Ah, é? Ele dá licença. Então não é qualquer um pode abrir loja, não. O cara tem que ter licença para abrir uma loja lá. Ele só abre a loja. Aqui, a licença específica. Aqui o cara ele tem que ter o KNAI de comércio. O KNAI de comércio. Mas ele pode ter no KNAI de comércio ali, no CNPJ, ele pode ter KNAI de várias coisas. Ele vende shampoo e ele vende carro. Ele vende sabonete e vende carro. Lá não. Lá, para abrir um dealer, o espaço tem que ser, por exemplo, na Flórida, no condado de Orange, tem que ser categoria C, que é para comércio. Não pode ser qualquer lugar. Tem que ser numa rua que na prefeitura lá está dizendo que é categoria C. E o imóvel tem que ser todo voltado já para o espaço para o dealer. Aí vai um cara lá, você vai lá, vai agendar para uma pessoa, com toda a documentação já pronta, vai agendar para uma pessoa do GMV lá vistoriar o lugar, para ver se realmente o espaço está adaptado para o negócio de dealer. Se ele achar que está adaptado, aí passa por uma série de entrevistas e tal, você vai no FBI, faz tira umas digitais que vai para o FBI, é um negócio bem complicado. Caramba. Aí demora 5, 6 meses para poder tirar uma licença. Aí a partir disso tudo, o DMV fala, pô, beleza, você está apto a ter licença. E te dá uma licença. E é válido por um tempo. E se você não cometer tantos pênaltis nesse tempo, você continua com a licença e é renovado e tal. É bem legal. Aí, dependendo dos pênaltis que você recebe nesse período, você pode perder a licença. Pode perder a licença. E aí são coisas que a gente acaba aprendendo que aqui não existe. Sim. Um outro negócio muito legal, por exemplo, lá, estou falando dessas microgestões que acabam acontecendo lá. O financiamento, um negócio muito comum nos Estados Unidos, o Barrier PRI, muito comum nos Estados Unidos. 10% dos negócios de automóveis são financiados direto pelo dealer. Chama Barrier PRI. Compre aqui, pague aqui. Aqui isso não existe, até porque o dealer não pode financiar nada diretamente para o cliente, porque só quem pode financiar no Brasil é uma instituição que é credenciada no Banco Central. Né? Mas nos Estados Unidos não. O dealer ele tem uma credencial no departamento que faz uma regulamentação em pequenas instituições financeiras do Estado que dá autorização para o dealer fazer o financiamento. E aí como é que ele decide qual que eu vou financiar e qual que o banco vai financiar? Então, aí a gente faz muito Barrier PRI lá. E aí é um negócio até bem interessante e tal. E o que a gente prioriza fazer pelos bancos? Os carros com ticket médio maior e que exige até uma taxa de juros menor para um cliente que tem um rate melhor. Esse daí a gente prioriza fazer pelo banco. Vocês fazem, então, normalmente o Barrier PRI, os que são clientes mais arriscados, que o banco... Que os bancos não topem tanto risco. Entendi. Ou então liberem um percentual muito baixo. Entendi. E aí a gente acaba topando por esse... Aí vocês assumem o risco, né? A gente assume o risco, Mas aí você cobra uma taxa de juros mais alta que o normal. Então, na Flórida e todos os estados americanos tem um limite da taxa da usura. Sim. Tem o limite da taxa de usura. Sim. Na Flórida, o máximo é 28%. Ninguém pode fazer nada cobrando mais do que 28%. É o que a gente costuma cobrar lá em média desses clientes. Entendi. Com rate um pouco menor que a gente acaba tendo que entrar no jogo, entendeu? Entendi.
Mas é um negócio muito comum. Tem muito dealer que é só de barrier PRI. É mesmo? Tem muito dealer que não tem banco, que não financia, que só financia ele financiando. E assim, grandes dealers, tá? E para retomar esse carro? É fácil. O dealer, para pegar esse carro, como é que funciona? Conta pra turma. Então, aí. tem uma companhia... Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Pessoal, tem uns canais no YouTube aí que tem esses vídeos aí. É maneiro. É maneiro. No Brasil, né, a gente segue tendo que abrir o processo judicial e tal, blá. Normal. Mas lá, se eu tenho um cliente que está inadimplente, e lá tem um negócio chamado o tempo da graça. O tempo da graça, você não pode cobrar juros no tempo da graça. Se ele está vencido e não tem menos de 15 dias, você não pode cobrar juros. Aqui no Brasil a gente cobra juros, se vencer já está cobrando juros. Sim. Mas lá não é assim. Você não pode cobrar a multa, né? O juros está na operação, você não pode cobrar a multa adicional nesse período do tempo da graça, né? Então, o juro está na operação, você não pode mas cobrar. você não pode cobrar nada além do juro que já está correndo. Não, mas se tem uma parcela vencida, você não vai cobrar nada mais daquela parcela, nada mais. Perfeito. Nem os juros naquela parcela. Perfeito. Que tiveram dentro do tempo da graça são 15 dias. Perfeito. Depois disso, o cara não pagou, a gente já tem o direito de retomar a garantia. E aí é simples. A gente solicita uma companhia de repossession, e a companhia de repossession vai lá com reboque, vai lá com um guincho e tal, já preparado para isso, e toma o carro do cliente onde tiver. Se tiver, sei lá, na garagem... Se tiver na garagem dele, a garagem dele for descoberta e tal, e tiver exposto, ele vai pegar na garagem dele. Se tiver no supermercado, vai pegar no supermercado. Se tiver em qualquer lugar e vai embora, o cliente vai ficar sem carro. Aí o cara tá no mercado lá, foi no mercado fazer compras, quando ele volta, cadê meu carro? Perdeu o carro, Perdeu o carro. E aí, ele tem 10 dias para poder regularizar a situação dele. Se eu não me engano, são 10 dias. Para regularizar a situação dele, se ele liquidar ali as parcelas de entrada e tudo mais, ele leva o carro de volta. Legal. Senão, aí a gente já... realmente ele perde o que pagou. E assim, muita coisa lá, muita coisa não tem interveniência do governo. É realmente a gente que tem que tomar as atitudes para poder fazer. Como, por exemplo, retomar os carros. E a gente acaba aprendendo muito sobre algumas coisas a respeito de crédito e tal. Acaba entendendo muito sobre a vida do cliente, a renda do cliente, para quem vender, para quem não vender. Por conta do risco, a gente acaba tendo que participar muito. Ou tal hora a gente está vendendo no banco, a gente tem interveniência. Sim. Se o cara não pagar, a gente vai ter que pagar. Ora, a gente vai estar fazendo barrier PRI, que o risco é totalmente nosso. Sim. Então, tem que fazer gestão disso tudo. Né? Sim. São as microgestões que aqui a gente não está habituado a fazer. Aqui você vendeu, o banco é responsável, você não precisa se preocupar com o crédito, se vai pagar ou se não vai pagar. É importante você manter uma carteira saudável, mas não é você o cara que vai lá tomar o carro como se no barrier PRI você vai ter que tomar o carro, né? É evidente. E aí isso é muito legal. Aí, por exemplo, a gente acaba tendo que fazer gestão, por exemplo, do seguro do cliente também. Sim. Porque, como o percentual que eu dei aqui de pessoas que dirigem, também a proporção de acidentes é gigantesco. Carro que capota, que bate, é muita coisa. E aí, se esse cliente não tiver em dia, a nossa garantia vai para o espaço. Verdade. Se ele não tiver o seguro, você pode perder garantia. E então a gente tem que ficar tomando conta do seguro também. Não, no detalhe. Se a gente demole, o cliente para de pagar o seguro, parou de pagar o seguro, se acontece um acidente com o carro, a gente perde o carro. Ô, Tailon, a gente, cara, eu vou chamar você para um novo bate-papo depois, cara, porque tem muita coisas legais que eu gostaria de perguntar para você e você vai falar para nós no próximo bate-papo. Mas para a gente chegando ao final aqui, já. Eu queria que você falasse para mim quem é que você considera aí os grandes heróis da tua vida. Rapaz, vamos lá. Olha, os grandes heróis da minha vida, tá aí. Olha, meu pai foi um grande herói para mim, a minha mãe também. Falando de empreendedor, sim. Porque lá em casa eu sempre vi os dois, sempre foram empreendedores. Legal. Nunca tiveram nenhum cabelo ali para se segurar. Tudo foi sempre na mão deles ali, pela força do trabalho deles, pela garra deles e tudo mais. Isso daí é o que hoje me habituou, me treinou pro negócio do dia a dia. E aí também a gente vai coletando, a gente acaba sendo uma coletânea de informações. A gente vai sempre tentando pegar um pouquinho de bom do que cada um faz. Sim. Vamos lá, eu vou ler um livro sobre um grande empreendedor. Pô, o que esse cara tem para trazer para mim de bom? Legal. E a gente vai pegando um pouquinho, né, de cada um, a gente acaba sendo uma esponja, uma coletânea de coisas, de boas práticas. Uma coletânea de boas práticas. Boa. Mas se for para ficar aí um recado aí, acho que minha mãe é sensacional, cara. Legal. Meu pai e minha mãe. Legal. Mas
vivendo lá com eles no comércio deles, eles fazendo a gestão do negócio deles, sempre acordando muito cedo, sempre dormindo muito tarde, sempre trabalhando de segunda a segunda. Isso daí foi o principal exemplo para mim para poder estar aqui hoje. Que legal, que legal. Esse é o Tailon, um empreendedor, um herói. Hoje tem 300 colaboradores na sua companhia, tem 1.200 carros no seu estoque, tem 10 lojas espalhadas aqui pelo Brasil e até fora do país, com uma super história da qual a gente vai continuar num outro podcast, mas hoje, pelo tempo da diretora que está ali me apertando, tenho que terminar. E eu queria agradecer, Tailon, pelo seu tempo, por esse bate-papo, por nos mostrar um pouco mais do negócio e de como os heróis que são os trabalhadores desse Brasil, e aí em trabalhadores temos empreendedores, nós temos os funcionários públicos, nós temos os funcionários do setor privado, todos são trabalhadores que geram riqueza, e esses são os heróis que a gente quer aqui trazer nos nossos bate-papos aqui na Mobiauto, para a gente conversar sobre os heróis do Brasil. A gente se vê no próximo bate-papo. Até lá. Obrigado, Tailon. Excelente, obrigado, hein? Obrigado, perfeito. Fico muito lisonjeado aí pelo privilégio de estar aqui no primeiro episódio. Espero estar aqui nos próximos, já estou convidado. Já está convidado, vai vir. Maravilha. Obrigado mesmo. Obrigado, Tailon. Valeu, gente. Abraço, até mais. Tchau, tchau.